Estamos de volta com o nosso CJC+. Estamos, como vocês sabem, como já falamos aqui no começo do nosso programa, estamos aí no Dezembro Vermelho, né? Esse mês aí de combate à AIDS. A gente ouve muito falar, né? Bastante. E a gente já esclareceu muitas coisas aqui com o Fernando. Eles estavam contando aqui um pouco pra gente que, graças a Deus, hoje com o avanço da medicina, aqueles comprimidos que, né? Aqueles coquetéis que eram 30 comprimidos, hoje em dia, com um comprimido, a gente já consegue combater essa doença aí, né? Os efeitos colaterais são menores e hoje a pessoa consegue viver aí, né, doutor? Também está conseguindo falar um pouquinho sobre isso. Só que nesse bloco, Ju, a gente não está só com o doutor aqui, Fernando. Estamos com mais duas pessoas que vão contar um pouquinho da história deles pra gente, né? É verdade. E para completar aqui esse time de pessoas que vão falar sobre este assunto aqui hoje, a gente recebe a Renata Teixeira, que é voluntária na ANSDH, que é a Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Tudo bom, obrigada. O prazer é todo meu estar aqui, poder dividir um pouquinho das informações tão importantes, né, com o pessoal aí de casa. Prazer todo nosso, fica à vontade. E juntamente com ela, o Renato da Mata, que é presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite, também agradecendo esse empenho de vocês aqui, né? Acho muito bacana esse envolvimento da emissora com esse tema tão importante e que vocês estão sempre abordando. Eu acho muito bacana. Parabéns para vocês pela iniciativa. Fiquem à vontade, tá? Eu queria já começar perguntando para vocês o que faz a Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos? Como é que vocês trabalham? Como é que... Bom, nós trabalhamos em vários viés. Nós estamos em todo o território nacional, né, em vários municípios, e nós trabalhamos justamente na questão do acolhimento a essas pessoas recém-diagnosticadas, na questão de leis, né, violações de direitos, porque, infelizmente, o Estado viola muitos direitos, né, um dos maiores violadores de direitos. Um deles agora, que nós estamos brigando muito, é a questão da Previdência Social, que muitas pessoas com AIDS, que tinham benefícios há 17, 20 anos, na casa dos 50 anos, elas perderam suas aposentadorias, né, e nós estamos brigando muito por causa disso. Inclusive, vai ter agora uma votação na CCJ, de uma lei, né, que proíbe o INSS de fazer essa arbitrariedade. Nossa. E uma delas também que nós combatemos muito é o preconceito, né? Ainda existe muito preconceito, gente? Nossa! Existe. Apesar de se falar que diminuiu o preconceito, eu sempre costumo dizer que ele ficou mais velado, mas não diminuiu. Porque a gente tem contato com várias pessoas que preferem não contar da sua sorologia para nenhum membro da família, porque às vezes vem de dentro da própria família o preconceito. Eu falo de cadeira porque eu tive essa situação dentro da minha família. Então, assim, muitas vezes eles escolhem um amigo para contar, para pedir ajuda, para caso de alguma necessidade, ligar para um amigo do que para a própria família. Porque eu já tive casos de pessoas que relataram que a família separou tudo, talheres, roupas, tudo. E é uma situação bem complicada, porque a pessoa acaba ficando sem apoio, né? Você busca apoio na família e de repente você não tem aquele apoio. Eu não tenho preconceito, mas eu vou tomar cuidado. E é esse cuidado que machuca, é esse preconceito velado que machuca mais as pessoas, e existe muito. Vocês acham que ainda, então, falta muita informação? Será que seria isso? O que falta ainda para as pessoas, para acabar um pouquinho com esse preconceito, essa falta das pessoas... eu tenho que separar copo, talher, já que eu descobri que um familiar tem, não posso ter esse contato. O que vocês acham que falta ainda para combater esse preconceito? Olha, eu acho que informação é o essencial, é primordial. Deveria se falar mais para a população que a gente não é tóxico. Como eu costumo dizer, gente, eu não sou tóxica. Eu posso tocar em você, eu posso te abraçar, eu posso te beijar. Eu posso ter um relacionamento com uma pessoa soro diferente, que eu não vou contaminar ela, usando prevenção adequada.
Então, assim, eu acho que a informação, sim, é primordial para desmistificar o HIV, né? E existe ainda muito misticismo, muito, vamos dizer assim, muito medo, né? E a gente teme o que não conhece. Então, eu acho que se conhecer, se você tiver informação adequada, esse preconceito tende a diminuir, sim, né? Tanto das pessoas que convivem com o soro positivo, como da população em geral, né? Eu perdi meu trabalho quando eu me descobri soropositiva, justamente por causa da minha soropositividade, que não interferiria absolutamente em nada, mas eu perdi meu trabalho. E dentro da minha família, muitas pessoas até hoje são desconfortáveis com essa questão, não falam sobre isso como um tabu, né? Então, assim, e como a gente acolhe pessoas de vários estados, municípios, enfim, eu já ouvi muita história bem triste de pessoas que perdem emprego, perdem amigo, essa questão da família também, ao invés de acolher, segrega, né? Então é bem complicado. Eu acho que informação é o essencial. Falar sobre o assunto, vamos falar, vamos tirar nossas dúvidas, né? Se eu tenho alguma dúvida, quero saber se transmite no beijo, pergunte, né? Eu acho que falar sobre o assunto é essencial hoje em dia. E existem muitos direitos ainda que os portadores, né, os soros positivos, eles ainda precisam conquistar? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a questão da pessoa ser soropositiva do vírus do HIV não se restringe apenas à medicação. O HIV, ele permeia por muitas outras questões. Então, assim, os maiores problemas que nós temos hoje? As pessoas têm dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho, tá? Que quando se descobre na empresa que a pessoa é soropositiva, ela é demitida. Tem leis, tem leis que protegem, mas o que o empresário faz? Ele pega mais 3, 4 pessoas, demite todo mundo junto para não caracterizar, né? Foi um corte, né? Então essas pessoas, elas precisam ter acesso aos seus tratamentos. Acesso que eu digo é questão da mobilidade, né, que em muitos municípios, muitos estados, essas pessoas não têm gratuidade à passagem. Muitas pessoas, elas não têm nem o que comer praticamente e não tem como se deslocar. Aqui no Rio nós temos ainda a gratuidade de passagens, né, para as pessoas que fazem o tratamento, mas em muitos estados do Brasil não ocorre isso. E essas pessoas não têm acesso. E se ela não tiver como se alimentar, ela não vai tomar medicação. Né? Então, assim, são coisas muito complexas, né, que têm e precisam serem resolvidas, né, mas que, assim, ao longo desses 30 anos, nós avançamos muito na questão da tecnologia, de medicação, tratamento, mas não evoluímos na questão social. Pelo contrário, nós retroagimos nessa questão. Porque, como bem a Renata falou, né, a sociedade desconhece muita coisa também por falta de informações e poucas pessoas sabem que quem faz o uso da medicação, ela não transmite o vírus, né? E a partir disso, eu acho que deveria ter sido feito ao longo dos anos esse trabalho para que nós não chegássemos hoje nesse patamar que nós estamos. A mídia, por exemplo, né? A mídia ela fala muito sobre em dezembro, tal, né? Que bomba, carnaval, né? Mas o resto do ano, e o próprio Ministério da Saúde não faz mais campanhas como fazia antes, né? E quando faz, assim, fazia aquelas campanhas do terrorismo, né? Que teve até uma que falava que era desmate e tal, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que é por aí, gente. A gente tem que ter informação, acesso à informação e os direitos dessas pessoas, eles têm que ser mantidos. Não retirar a aposentadoria, por exemplo, né? De me chegar notícias, né?
a pessoa se suicidou porque perdeu a sua aposentadoria. Né? A pessoa parou de tomar medicação para ter uma piora do seu quadro, para quando chegasse ao perito médico, né, estivesse com um quadro pior, para ele manter a sua aposentadoria, que foi conquistada por direito, que até a pessoa ser aposentada, ela passou por várias perícias e tal. O doutor Fernando, ele com certeza presenciou isso, das pessoas abandonarem o tratamento e muitas irem a óbito. Então, isso assim, o que acontece na minha opinião, isso eu tive uma reunião com o MDS, né, e eles nunca poderiam ter feito um pente fino desse sem ter dialogado com o Ministério da Saúde. Né? E isso hoje está assim, um transtorno muito grande, o que mais me chega demandas sobre isso. E assim, eu fico com as costas bem pesadas que eu não posso ajudar aquela pessoa. Muitas pessoas me ligam chorando. Né? Eu ganho salário mínimo, é isso que eu sustento minha família. O que eu vou fazer? Eu tenho 52 anos, 53 anos. Né? Então, essas coisas que a gente tem lutado, nós temos batalhado bastante quanto a NSDH, acolher essas pessoas que são recém-diagnosticadas, dizer, olha, você vai ter um tratamento legal, você não vai morrer disso. Né? Como eu falei com a Renata, a primeira vez que eu encontrei, eu falei para ela, olha, o HIV não vai te matar, mas a tua depressão com certeza vai. Né? A pessoa precisa de carinho, a pessoa precisa de alguém que a ouça, que a compreenda, e não deixá-la abandonada à sua própria sorte, vivendo em gueto, né? Porque as pessoas soropositivas, elas vivem em guetos, elas se escondem. Por que elas se escondem? Para não serem discriminadas, para não perderem seus empregos. Então, teve várias vezes aí a pessoa esconde o rosto, muda a voz, né? Se não tomar cuidado, com medo de ser reconhecida. Se não tomar cuidado, vai acabar acontecendo igual na época que tinha aquele surto de lepra, né? De hanseníase, onde eles tinham a comunidade deles e ficavam ali excluídos, né? Eu costumo dizer, né, assim, vou te cortar. Renato, daqui a pouquinho no próximo bloco, você vai dizer pra gente o que você costuma dizer em relação a isso. Você que está curtindo essa conversa que está sendo muito esclarecedora, a gente vai continuar com ela no próximo bloco, então não sai daí não. A gente volta já. Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje estamos falando sobre um assunto que ainda é tabu para se falar, não só na TV, mas também dentro das casas, nas instituições. A gente está falando sobre a AIDS, o vírus da AIDS, o HIV. A gente está falando tudo que envolve este assunto, desde os portadores até os tratamentos. E a gente está falando disso desde o início do programa, estamos recebendo aqui um time que está nos ajudando com esse assunto. A gente conversou aqui com o Dr. Fernando Ferri, que é coordenador do programa de mestrado em HIV e diretor do Hospital Universitário Geoffrey Guinle. Ele nos ajudou aqui falando sobre essas questões, né? Falando sobre tratamentos e continua com a gente esse bloco. E também estamos conversando aqui com a Renata Teixeira, que é voluntária na Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, está aqui nos ajudando neste assunto, e juntamente com ela a gente está recebendo o Renato da Mata, que é presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, e no bloco anterior eu cortei o Renato, né? Ele ia falar, que ele estava falando aqui sobre as pessoas que recebem essa notícia, né? E estava dando o exemplo aqui da Renata que ele falou para ela quando ela recebeu essa notícia, né? Sim, como eu disse, as pessoas vivem em guetos, né? E nós tentamos retirar essas pessoas desses guetos, né? Para dizer, ó, estamos aqui, não oferecemos risco à sociedade, né? E essa questão, eu tive no terceiro simpósio de DST, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a sociedade médica, a academia, estava questionando o porquê do abandono tanto abandono de tratamento, né, das pessoas soropositivas, e eles estavam se perguntando entre eles. Então eu pedi a palavra e falei para eles, por que os senhores não perguntam a nós por que as pessoas estão abandonando o tratamento? Perguntem a essas pessoas qual a dificuldade delas, o que está acontecendo para elas abandonarem o tratamento. Né? Porque se a pessoa
abandona o tratamento, ela tem um motivo. Ninguém quer morrer, né? Foi como eu falei anteriormente, não tem emprego, não tem alimentação, etc. Né? E isso é muito importante se fazer até uma pesquisa, um levantamento sobre esses dados. Eu estive lendo ontem que em Pernambuco estamos com mais ou menos 28% de abandono de tratamento. É um percentual muito alto, muito alto. Eu acho que deveria começar a se fazer uma pesquisa sobre esses motivos. Fernando, você acha que isso acaba acontecendo por quê? Da pessoa abandonar um tratamento que ela sabe que ela mesma vai se prejudicar? Olha, eu acho que mais doente do que quem tem um HIV é a pessoa que discrimina. A pessoa que discrimina, eu acho que essa sim que é uma doença perigosa. Então, essa pessoa se sente discriminada, ela se sente acuada e uma das causas principais é a depressão. Quer dizer, o próprio HIV já causa depressão. Ah, ele em si já... O HIV em si já causa depressão. Alguns medicamentos podem causar depressão. Doenças como, por exemplo, a sífilis, né, também pode fazer a neurosífilis e causar depressão. O uso de álcool, o uso de droga, né, ilícita. Então, isso tudo cria um conjunto e que leva a pessoa a não ter autoestima, a não querer cuidar de si. E aí ela abandona o tratamento. Então, se você for pesquisar e for ver, você vai ver que a causa é muito mais social do que médica. O médico é gratuito, o remédio é gratuito, o exame é gratuito. Em alguns lugares ela consegue ser atendida longe da residência, onde, né, ela mantém o sigilo. Mas apesar de todos esses avanços, ainda tem a discriminação. Pode ter sido o abandono de um parceiro, então às vezes é comum. É comum. Às vezes o parceiro não fala, né? Eu já tive situações dessa. A mulher tinha um HIV, se tratava lá com a gente, casou, engravidou. Na gravidez é que ela foi falar pro marido e o marido não aceitou isso e abandonou, ela gestante. Então ela é uma forte candidata a ter esse quadro de depressão e abandonar o tratamento. Por isso que lá a gente costuma fazer uma abordagem multidisciplinar. Tem a nossa psicóloga, tem psiquiatra, tem clínico, tem uma série de pessoas que se juntam e acolhem essas pessoas para poder a gente trabalhar isso dentro dela e ela aderir ao tratamento. Porque hoje a coisa mais importante é a adesão ao tratamento. Então, geralmente, quando a pessoa ela descobre que está enfrentando um quadro como esse, além do tratamento convencional, né, com os medicamentos, ela também precisa desse acompanhamento de um psicólogo para tratar essa parte também. Isso é extremamente importante, porque o pior de tudo é o desconhecimento. A pessoa não saber o que vai acontecer, né? Ela quer saber quantos comprimidos ela vai tomar, quais os efeitos colaterais, quanto tempo ela tem de vida, o medo achando que vai pegar uma gripezinha e essa gripe vai matar, e uma série de outras coisas que vão tomando conta dessa pessoa. É um fenômeno que a gente chama de ruminação de pensamento. Ela não consegue se desvencilhar desse pensamento, não consegue ver 24 horas pensando a mesma coisa, aí como é o caso, alguns chegam até o suicídio. A gente chegou a perguntar, mas a alimentação de uma pessoa que descobre estar com HIV acaba mudando também por causa a gente aconselha não evitar bebida alcoólica, não é proibido, até pelo contrário, às vezes a pessoa vai sair final de semana e vai beber e para de tomar o remédio. Eu brinco, não corta o efeito do álcool, pode tomar o seu remédio bebendo. O que a gente pede para evitar são comidas muito gordurosas, né? As comidas gordurosas, porque determinado grupo de medicamentos e a própria doença, quando você tem o seu colesterol, o seu triglicerídeos muito elevado, você aumenta o risco de desenvolver placa de gordura na coronária, ou então aqui na carótida. Então essa pessoa vai ter ou infarto ou então vai ter um AVC. E aí já foi alguns trabalhos provando que quem tem o HIV, toma alguns determinados medicamentos e faz essa alimentação irregular, vai ter infarto. Então a gente fala assim, a comida sem gordura, você pode comer de tudo, mas moderado, né? Bem moderado, evitando a gordura, evitando a bebida alcoólica, evitando também o excesso de doce. E fazer atividade física, que é importantíssimo. E não fumar. Fumar é uma tragédia. Agora eu quero saber um pouquinho aqui da Renata. Renata, como foi para você
né? Quando você se deparou aí com o diagnóstico, a sua família também, eles te acolheram, teve aquele preconceito, como é que funcionou isso? Foi bem complicado, porque quando eu descobri, eu entrei nesse mesmo problema que a gente está falando, que o Dr. Fernando está falando aí. O medo de contar a alguém e ser discriminado dentro da própria família. Então, quando a enfermeira do CTA, me deu o resultado positivo, não tinha psicóloga, não tinha acolhimento, né, que era um lugar pequeno, uma cidade pequena. Ela só me disse assim, pode ficar aí o tempo que tu precisar, naquela salinha. E saiu, porque aí abriu o chão nos meus pés e eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu imaginei um quadro de eu morrendo daqui mais ou menos um ano, eu tenho 2 filhos, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Meu trabalho, passa um monte de coisa, assim, milhares de coisas em segundos na tua cabeça. E eu tinha ido com meu pai, ele tinha ido me levar lá, né? E eu não queria contar para ele. Então eu tinha que me recompor em 5 minutos, 10 minutos para sair dali como se nada tivesse acontecido. Foi bem complicado, porque aí aconteceu o quê? Eu fui para casa numa boa, ele me perguntou se estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem e aí eu chorava de noite sozinha, né? E isso eu fui entrando numa depressão que eu não percebia, as pessoas que estavam em volta de mim percebiam, né? Eu não comia, eu não dormia direito, eu emagreci 15 quilos em um mês e pouquinho. E aí que eu procurei a ajuda do Renato, que foi uma enfermeira que me passou o site dele, para mim conseguir mais informações, né? Aí eu consegui o Facebook dele, e a gente começou a conversar, ele começou a me falar, eu já estou soropositiva há mais de 15 anos, a vida continua, você vai passar por essa etapa, mas vai passar, né? Me deu uma super força, um super apoio, e ele me disse assim, você precisa contar alguém da tua família, porque caso você precise de uma ajuda, ou você precise ser internada, alguém da tua família precisa saber. Aí eu contei a um tio meu, que é uma pessoa muito especial para mim, e eu contei a ele. E eu tive um acolhimento muito bom dele, assim, porque ele não me fez pergunta nenhuma que no caso, que me deixasse constrangida naquele momento, né? Porque você não quer responder pergunta nenhuma para ninguém. Então, ele me acolheu e era ele que me levava às consultas, buscar medicação. E com o passar do tempo, conversando com o Renato mesmo, ele me aconselhou a contar para minha família. Mas aí, isso foi depois de um ano já que eu consegui conversar com a minha família. E assim, foi complicado, porque por mais que eu saiba que eu não tive culpa, que não foi promiscuidade da minha parte, você se sente culpada, né? Então, como é que eu vou falar para minha família isso? Aí eu contei para minha família, foi muito bacana, porque eles nunca me questionaram, nunca me constrangeram, meu pai e minha mãe, e minha irmã mais nova, né? Porque o restante da família, assim, ficou sabendo pelo meu ativismo mesmo, mas assim, eu acho que eles aceitaram melhor do que eu imaginava essa questão, né? Não houve perguntas, não houve acusações, houve um acolhimento. A única pessoa, assim, que foi complicado foi meu ex-marido, porque como a gente tem 2 filhos, aí ele foi fazer as pesquisas dele, né? Ele foi falar com um médico lá na cidade dele, e o médico disse que eu não podia nem beijar meus filhos. Aí eu fiquei doida, né? Eu disse, como assim? Não, porque o médico falou que é perigoso, né? E eu já enlouqueci, né? Aí eu tive que ensinar ele também, né? Que o vírus não se pega pelo beijo, mesmo que eu beijasse, desse um selinho nos meus filhos, isso não teria problema nenhum. Abraçar, beijar, o suor, usar a mesma toalha, né? E nada disso ofereceria risco aos meus filhos, né? Então é um trabalho assim que eu tive que ensinar a minha família a entender a minha atual situação. Mas assim, da parte deles foi bacana.
Mas amigos, eu perdi todos. Da época que eu tive, anterior ao HIV, não sobrou nenhum amigo. Nenhum amigo. É porque as pessoas vão se afastando para não se associarem ao HIV. Ah, porque se eu for amiga da Renata, que tem HIV, vão pensar que eu tenho HIV. Então, né, foram se afastando. Então, hoje em dia, eu não tenho praticamente contato com ninguém. Um contato muito superficial por Facebook, mas, assim, amizade mesmo não sobrou nenhuma, né? Então, talvez porque não eram amigos, então, né? Na verdade. Nessas horas que a gente vê a gente realmente, prefere né? pensar que sim, né? Então eu digo assim que eu não tenho muitos amigos. Eu conheço muita gente, mas eu não tenho muitos amigos, né? E infelizmente isso é que é uma das perdas que a gente tem ao revelar a sorologia. Por isso que eu entendo as pessoas que tentam manter a sua sorologia escondida, porque é isso que elas não querem, essas perdas, né? Tanto dentro da família quanto no trabalho, amigos. É bem difícil ainda conviver com isso. As pessoas não conseguem entender direito e acabam discriminando. Você acabou vencendo uma barreira muito grande, né? E está aí também para poder ajudar as pessoas que estão enfrentando agora, né? Eu acho que é necessário, né? Você tem que falar. Você tem que dizer para as pessoas que existe vida após o HIV, que você pode ser feliz, sim. Fernando e Fernando, vocês continuam com a gente, tá bom? Para o próximo bloco. E a gente vai se despedir aqui, doutor Fernando, obrigado pela sua ajuda, por nos esclarecer aqui muitas coisas. Com certeza aí, muita gente de casa não sabia, não tinha ideia, mas que agora, depois desses esclarecimentos, né, ficou tudo um pouco mais fácil. Vou pedir para você deixar aí endereço, se quiser deixar contato, rede social, fica à vontade, tá bom? O Hospital Universitário Gafreguin fica na rua Marise Barros, 775, na Tijuca. Bem pertinho do Maracanã, do metrô Afonso Pena. Tem um atendimento do HIV lá, do ambulatório, né, que trata o HIV, que é o ambulatório de imunologia, todos os dias. E o telefone é 2264-5310. Se precisar do hospital, a gente está lá à disposição. Tudo de bola. Obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Sempre quiser voltar, as portas são abertas. Obrigado. E a gente vai para o próximo bloco e você continua aqui com a gente, que o intervalo é bem rápido. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o nosso CJC+, hoje falando um pouquinho aí do Dezembro Vermelho, né? Combatendo a AIDS aí. Já esclarecemos muito aqui sobre os mitos, sobre as verdades, sobre algo muito sério que é o preconceito, que infelizmente, né, ressaltando que ele infelizmente em caixa alta ainda existe por falta de informação, que as pessoas não sabem e ficam nessa palhaçada, vou falar uma palhaçada, né? Eles falam assim, não posso beijar, não posso ter contato, não, ele bebeu ali naquele copo, não, eu posso pegar a doença. Meu filho, vai se informar para depois você, né, falar alguma coisa sobre isso. E a gente já recebeu aqui no nosso programa hoje o doutor Fernando, ele nos ajudou muito a falar um pouquinho sobre isso, nos falou sobre os métodos agora que a medicina está avançando a cada dia mais. Hoje estamos vivendo aí de uma forma melhor, né? Quem aí é soropositivo, ele já esclareceu um pouco pra gente sobre a depressão que algumas pessoas têm nessa fase aí da AIDS, né? Mas que pode também ser tratada e curada também. E a gente está aqui com duas pessoas aqui que estão contando aqui pra gente um pouquinho, né? A Renata e o Renato também. Olha que coincidência, né? Renata, coloca coincidência nisso, Carla. E Renata. E durante aqui o intervalo, a gente descobriu uma coisa que eu não sabia, gente. Será que a gente pode contar aqui? Claro. Pode. Se vocês falassem não, eu ia contar. Eu fui ao banheiro, aí o Jânio falou assim, Carlos, escuta essa. Aí eles começaram a me contar aqui uma história muito legal. Quem vai contar aqui pra gente? Além de xará, tem algo mais aí, né, Renata? Tem algo mais aí, né? Quem vai contar? Quem deu o primeiro passo? Eu quero saber de tudo. Você conta ou eu conto? Pode contar. Ela é tímida. Não, quando nós começamos, né, quando ela me procurou, ela era das missões lá no final do Rio Grande do Sul, então ela me procurou no Facebook, então teve aquele trabalho de acolhimento e tal, né, devido ao trabalho, isso foi em março, e eu fiquei preocupado, liguei para ela, para conversar com ela, e começou a se tornar uma rotina, né.
Até que em junho, né, no mês de junho, qual foi o ano? 2014. 2014, aí eu estava fazendo aqueles trabalhos domésticos, lavando roupa, estendendo. Aí eu falei, olha, eu vou ter que desligar o telefone que eu vou estender roupa. Ela me disse, olha, você precisa de uma empregada. Eu falei, não, estou precisando de uma esposa. Aí ela disse, eu me candidato. Eu falei, olha que eu vou aí. Acharam que ela pensou que você não ia? Duvido, ela falou, duvido. Em 15 dias eu estava lá em Porto Alegre, né? E começamos a nos ver a cada 3 meses, ficamos assim 2 anos, até que nós nos casamos, assim, uma coisa que deu super, hiper certo, né? Ela me apoia muito, eu apoio muito ela, né? Eu acho assim, eu cresci bastante também, né? Ela me ajudou a crescer bastante. Eu costumo dizer, né, que tem aquele ditado antigo, mas eu prefiro esse ditado, né? Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né, ao lado, não atrás. Não atrás. Né? Caminhando juntos ali, caminhando juntos, de mão dadas. E esse nosso trabalho, né, para eu chegar até onde eu cheguei hoje, né, eu passei muitos maus bocados. Eu, quando descobri minha sorologia, 18 anos atrás, em 2000, eu perdi tudo que vocês imaginaram. Né? Eu perdi emprego, eu perdi autoestima, eu cheguei a um ponto, eu fiquei pela Previdência Social, durante 2 anos, chegou um ponto que a Previdência Social cassou o auxílio-doença. Eu tentei voltar para a empresa que eu trabalhava, o médico da empresa não me deu apto, e ele estava certo, não posso culpá-lo, porque realmente eu estava com muitos problemas. E eu fiquei naquela, que nós chamamos de limbo. Você não recebe nem da Previdência Social, nem do trabalho, você entra na justiça, os peritos judiciais, né, médicos judiciais, não têm conhecimento da doença também. Né? E dão um relato que você está apto ao trabalho, né? E o que aconteceu? Eu preferi, assim, eu sem condições de nada, de pagar uma conta de luz, de nada. Então eu falei assim, gente, é melhor, né, ter uma morte digna do que uma vida indigna. E tentei suicídio, fiquei 30 dias internados, depois fui para um hospital psiquiátrico, né? E no dia 24 de dezembro, lá nem sabia, ninguém sabia desse mundo de movimentos sociais e tal. Era uma noite de Natal, chovia muito e eu fiz um juramento. Que um dia, não sabia como, eu ia tentar mudar as coisas. E por incrível que pareça, desse dia em diante começaram a acontecer umas coincidências muito, assim, gritantes, que foram me levando justamente onde eu estou hoje. Inclusive, a nossa sede é nesse hospital que eu fiquei internado. Né? Então, assim, mas foram coincidências, assim, né? E eu costumo dizer que o homem lá em cima, ele me ouviu. Né? Porque, assim, não tem condições das coisas acontecerem sem a ajuda de Deus. Entendeu? Eu acho que sou só uma ferramenta dele e ele vai guiando. Ó, faz isso, faz aquilo. E ajudando muitas pessoas hoje. Né? E mais engraçado, se eu tenho alguma dificuldade, algum problema, eu chego e falo. Nossa, tá sério, me ajuda aí. Me ajuda aí. Mas essa é quase que imediata a resposta. Nossa, é uma coisa muito impressionante, né? É muito, e assim, eu me pego muito nisso, eu vou com muita firmeza, porque eu sei que eu não estou sozinho. Né? Em ambos os sentidos, né? Tanto no céu quanto na terra. 2 anos, meu amigo, e sempre... Rapaz... O amor ainda existe, gente. É verdade. E olha só, a gente tem um videozinho aqui para mostrar, pra gente assistir junto, que fala sobre uma conferência sobre AIDS, que destacou alguns avanços aí ao longo dos tempos. Então, solta pra gente assistir, vai lá. Mais dinheiro, mais prevenção e menos repressão à população em risco. Essas são as principais mensagens da Conferência Internacional sobre a AIDS, que foi aberta nesta segunda-feira em Amsterdã. Milhares de pesquisadores, ativistas e portadores do vírus se reuniram para um encontro de 5 dias em que serão discutidas as estratégias para evitar a volta de uma epidemia que já provocou 35 milhões de mortes. Ainda hoje, as pessoas falam dessa doença de uma forma que não é justa. Existe muito estigma no que diz respeito ao HIV, e acho que isso acontece porque muita gente sabe muito pouco sobre a doença.
Atualmente, quase 40 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV esperando não desenvolver a AIDS. Quase 3 de cada 5 fazem tratamentos com antirretrovirais para evitar a doença, a proporção mais alta já alcançada. Apesar do número de infecções e de mortes ter diminuído, isso ocasiona um relaxamento na prevenção, o que, somado a uma redução do financiamento internacional, faz temer uma volta da epidemia. Segundo a UNAIDS, no ano passado foram investidos 20 bilhões e 600 milhões de euros em programas de luta contra a AIDS em países de baixa e média renda, que financiaram por si só 56% dos programas. Mas o organismo calcula que faltam 7 bilhões de dólares por ano para que esta doença deixe de ser uma ameaça para a saúde pública mundial em 2030. Tá aí, ó. Existem outras organizações que também desempenham esse mesmo trabalho social que vocês fazem? Olha, tem outras organizações no Brasil, né, que também trabalham com o tema. Tem algumas ONGs que fazem um trabalho muito bacana. Eu cito aqui no Rio, o Pela Vida do Rio de Janeiro. Ele trabalha muito com a população LGBTQI, né, com prevenções, com ações, né, eles fazem um trabalho muito bonito, né? E nós aqui no Rio também trabalhamos com a questão da testagem, nós fazemos testagem rápida para o fluido oral, né? E tem assim um diferencial. Qual é o diferencial, né? Um profissional de saúde te dá o diagnóstico é uma coisa, uma pessoa com vírus há 18 anos te dar o diagnóstico é bem diferente. O peso acaba sendo diferente. Que eu chego, eu falo para a pessoa, olha, tô aqui há 18 anos, trabalho, você está me vendo, você não está vendo um fantasma, né? Então você vai poder continuar tendo sua vida tranquila, normal e tal, né? Isso é só mais um detalhe, né? Então, assim, teve casos da pessoa ser diagnosticada comigo, sair de lá rindo. A pessoa falou para mim, cara, eu nunca pensei que eu fosse receber um diagnóstico desse e sair daqui rindo. Mas é porque a gente vê na televisão o tempo inteiro isso. AIDS mata, AIDS mata. Sim, Ninguém sabe ainda como é o tratamento. Então até a pessoa ter esse choque de, não, gente, não é bem assim, né? A gente não está minimizando, lógico que não. Mas existe um outro lado também que a gente precisa entender. Lado. Sim, inclusive ela mesma, a Renata, ela quando começou a pesquisar e tal, ela falou para mim, pô, o cara tem uma vida louca, né, corrido e tal, e tá aí. E assim, as pessoas elas têm que tomar consciência, tá, que se ela não quer ter um diagnóstico desse, ela tem que se prevenir. Sim. Né? Porque o HIV, você pode escolher ou não ter. Sim. Né? Aí eu já jogo para a questão da escolha. Eu estou falando assim, de muitas pessoas. É claro que outras não têm informações, né? Que são as populações mais vulneráveis, né? Baixa renda, baixa escolaridade, enfim. Né? Mas nas capitais, para vocês terem uma ideia, tivemos um aumento bastante significativo na população idosa. Né? Nós tivemos um aumento bastante significativo na classe média, alta também. Entre mulheres. Né? Entre mulheres. Então, o que acontece? É até uma coisa antagônica. A pessoa banaliza a questão da infecção pelo vírus, mas quando ela recebe um diagnóstico, o mundo cai na cabeça dela. É antagônico. Né? Se você não quer receber uma notícia dessa, você se previne. E é uma coisa tão fácil usar preservativo, então até hoje mesmo com a facilidade, ao acesso aos testes rápidos, um casal vai lá, faz o teste na hora, sai em 15 minutos. Né? E, entendeu? Podem abolir, por exemplo, é claro, se é um relacionamento monogâmico, tranquilo, né? Porque o preservativo, ele te impede de várias outras ISTs, que não é só o HIV, tem outras que são tão ruins quanto, né? Esse simpósio que nós fomos de DST gaúcho, nossa senhora, nós temos assim casos de amputação de pênis por causa de ISTs, né? A coisa é assim muito séria. Teve um outro slide que mostraram, né, que foi tirado 5 quilos, não foi? 5 quilos de verrugas de HPV, né, de uma mulher. Então, a coisa assim, é bem severa. Então, o pessoal brinca com
É uma roleta russa, né? Você bota uma bala, vira o tambor e aperta. Né? Então, pode ser evitada, né? Mas caso aconteça, né, nós também temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. O que acontece? A pessoa sai, né, com alguém, tal, vai se relacionar com alguém, ou estoura, rompe um preservativo, ou não usa, ela tem como recorrer a um posto de saúde até 72 horas, tá? E fazer a profilaxia pós-exposição. Ela vai tomar a medicação durante 28 dias, tá? E muito provavelmente, se o parceiro estiver infectado, essa pessoa não vai se infectar. Porque o nosso grande problema hoje são as pessoas que são infectadas pelo vírus e não sabem, não têm conhecimento. Acaba passando. Porque ela transmite o vírus e fatalmente ela vai adoecer. E quando ela está num hospital, numa unidade de saúde, que ela descobre lá, é muito complicado de reverter o caso. Então, assim, façam sempre teste, periodicamente, que se torne assim uma rotina, né? Porque é gratuito no posto de saúde. Então, eles fazem, vamos dizer assim, um combo, que eles fazem sífilis, hepatite e HIV, né? É só chegar lá, não tem burocracia. Então, é muito mais simples você se prevenir. O Dr. Ferri, né, ele conseguiu criar uma ilha no estado, que o Gafre hoje é uma referência nacional de excelência. O Fernando é muito competente no que ele faz, inclusive ele me ajuda, ele conseguiu nos ajudar a salvar uma pessoa que tinha sido mandada para sua casa para morrer com a família. Caramba. Num posto de saúde, né, em São João de Meriti, não foi? São João de Meriti. Então, nos procuraram, nós corremos, o Fernando ajudou, ele ficou 90 dias lá, 60 na UTI, e hoje o menino está aí firme e forte, né, de volta à vida, graças assim, ao empenho de uma instituição como o Gafre, né, e aquela corrente que nós sempre fazemos para ajudar a salvar vidas. É muito lindo, né, ver esse carinho também que vocês têm pelas pessoas, como a gente está falando aqui. Às vezes ela não tem apoio de ninguém, nem do seu próprio familiar, porque sofre preconceito dentro da sua própria casa. E é bom saber que existem pessoas que amam o próximo ainda. Sim. E lutam para elas terem uma oportunidade na vida também. Virar as costas, gente. Sempre vão existir pessoas que vão virar as costas para você, como a Renata falou aqui pra gente. Cadê os amigos, né? Nessa hora que a gente procura os amigos. Mas existem outro lado também, que existem pessoas aqui que Deus coloca na nossa vida, que vão te amar, que vão te acolher, que vão cuidar de você, te colocar para cima, vão te ajudar a superar a depressão e a suprir também a falta daquele familiar que você acha que tá sozinho, né, que tá sem ninguém, você vai ver que não é bem assim, né? Verdade. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui e vou pedir para vocês deixarem contato, se alguém quiser entrar queira falar com vocês, quais são os canais que eles podem falar com vocês, só dá para aquela câmera ali. Tá, eu queria assim, só deixar uma coisa assim muito importante, que amanhã nós temos a votação na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei 10.159/2018, que se chama Lei Renato da Mata, que impede o INSS de chamar as pessoas que são aposentadas por HIV para uma desaposentação, tá? Então, isso vai ocorrer amanhã na CCJ, estamos torcendo aqui, pedindo a Deus para tudo dar certo e que essa lei seja aprovada. Eu tenho um site, o site é www.renatodamata, o mata com 2 T's, tudo junto, .com, tem muita informação lá. E o meu telefone para contato, caso haja alguma dúvida, alguma coisa, é o 21 3899 3295 ou 21 99 663 6673. Estamos à disposição para que precisarem, pode tirarem qualquer dúvida, tá? E meu e-mail também é o renatodamata.ansdh@gmail.com. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês e mais uma vez meus parabéns pela iniciativa, pelo programa, né? Eu fico assim muito feliz com essas iniciativas. Eu só tenho a parabenizá-los e agradecer. Obrigada. Prazer todo nosso. Obrigado. Eu
gostaria também de agradecer a vocês pelo espaço, pela gente poder falar um pouquinho mais sobre o HIV, desmistificar, né, tentar minimizar esse preconceito todo e dizer que a nossa instituição também está dentro, a gente tem um escritório dentro do Hospital Nice da Silveira, na Engenho de Dentro. Qualquer pessoa que precisar nos procurar para fazer testagem, para conversar, a gente está à disposição. E eu deixo aqui também aberto o meu Facebook para qualquer menino, menina, pessoa que se precisar conversar sobre a sua sorologia. A gente acolhe de coração a qualquer hora do dia, da noite. Quem precisar conversar, a gente está sempre aberto. Pode procurar lá Renata Teixeira no Facebook. Quem precisar conversar, eu estou à disposição. Obrigado, Renata. Obrigado, Renato. E até as próximas. Obrigada. Galera de casa, obrigado também pela sua audiência, pela sua participação. Até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau. Valeu.